Vai trazer muitas informações e também o direcionamento de exemplos para atividades, assim como o próprio nome diz, né? Para você praticar e pensar e refletir aí na sua ação futuramente na escola, em sala de aula. Gostaria de começar a nossa aula comentando, então, como a nossa disciplina está estruturada. A nossa disciplina, se você já acessou o seu Colaborar, você observou que nós temos lá 4 webaulas. Em cada webaula nós temos 3 sessões. Para cada sessão nós vamos ter a indicação de livros, de textos ou de trechos de livros ou textos, alguns pequenos trechos, para que você faça a leitura e eles vão alicerçar a nossa situação-problema de cada webaula. Então, em cada webaula, nós vamos ter uma situação-problema, que é o desenvolvimento de uma atividade principal, para a gente praticar, então, já que é o nome da nossa disciplina, e essa questão da sala de aula. Nessa nossa primeira aula em questão aqui, nós temos um outro texto que é o da situação-problema, que ele vai ser o principal. E os outros textos de cada sessão, então, vão alicerçar o desenvolvimento da nossa aula, da nossa atividade. Então, só para você ter uma ideia, se você ainda não acessou o seu material no Colaborar, acesse, acompanhe durante as nossas aulas. É importante para o seu desenvolvimento aí enquanto um professor. Agora vamos então falar aí por o nosso slide da apresentação da disciplina. Nós vamos, ao longo da disciplina, realizar leituras e análise de textos, que são as das webaulas, assim como eu comentei. Vamos também refletir sobre a elaboração e o desenvolvimento de atividades que podem ser realizadas em sala de aula com auxílio dos textos apresentados. Este que eu estou comentando, que estão disponíveis lá nas nossas webaulas, em cada sessão das nossas webaulas. Trago aqui também uma sugestão. A cada leitura de texto indicado, elabore um glossário com aquelas palavras que são desconhecidas para você ou que você não tenha muita certeza do significado. Se você já realizou a leitura ou ainda vai ler os textos que estão disponíveis lá nas nossas webaulas em cada sessão, você vai verificar que nós temos os mais diversos textos, as mais diversas linguagens, e é sempre comum de ter alguma palavra que nós não conhecemos ou não temos certeza sobre o significado. Por que a gente não vai anotando, então? Assim nós também vamos aprendendo o que significam essas palavras e também podem ser conceitos. Isso eu indico, é uma sugestão de atividade para você, aluno. Mas também já deixo como sugestão que você utilize essa atividade com seus alunos na escola, Sempre quando nós estamos trabalhando conteúdos novos, que é o caso aqui também da nossa situação-problema, os alunos ficam questionando o que significa essa palavra, professora, mas o que eu não entendi, O que é isso? A gente pode ir criando com os nossos alunos na escola também um glossário. Pode ser um caderninho ou podem ser por folhas avulsas e a gente vai ali grampeando, anexando e anotando os conceitos principais e palavras que eles não conhecem. A gente pode aplicar aí como uma avaliação essa atividade, ao longo do bimestre ou ao longo do ano, para depois, qualquer dúvida que eles tenham, eles possam também consultar esse material, ou apenas para conhecimento. Eles também podem fazer, ficou em dúvida de uma palavra, aí todos os outros alunos também vão anotar no glossarinho deles e vão fazer essa atividade, ou ele pode fazer de maneira pessoal também. Essas são as palavras que eu desconheço. Então aqui já fica uma dica de uma atividade para você utilizar lá em sala de aula, certo? Agora vamos para o nosso próximo slide, para a apresentação da nossa unidade, então da nossa aula 1. Introduzir um tema novo é uma tarefa a ser pensada cuidadosamente. Na verdade, todos os conceitos, todos os conteúdos que nós vamos trabalhar em escola, a gente tem que ter um certo cuidado, Mas quando nós vamos iniciar um tema novo, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Já vamos verificar qual o motivo. É necessário apresentar o novo tema de uma forma que instigue o estudante a querer saber mais sobre os conteúdos relacionados a este novo tema. Eu já sei, professora, instigar os alunos, hoje eles têm tantas coisas aí mais interessantes, nessa era digital, eles têm tablets, eles têm celulares, os smartphones, todas as informações que eles quiserem na palma da mão, ali na sala de aula. Então, às vezes, é difícil instigar realmente esse aluno. Mas a gente sempre dá um jeitinho, o professor tem essa capacidade de dar um jeitinho de trazer atenção e fazer com que esse aluno aí
tenha realmente interesse em conhecer mais, em se aprofundar sobre o tema, certo? Continuando o nosso slide. O professor precisa verificar o nível de conhecimento dos alunos sobre o novo tema e também observar a realidade de cada aula. Por que o professor tem aqui então que verificar o nível de conhecimento dos alunos? Começo do ano, vamos imaginar, né? Começo do ano, tô lá na escola nova, com uma turma que eu não conheço ainda, e eu vou iniciar os conteúdos do bimestre. Eu preciso retomar, saber o que o aluno já sabe sobre aquele conteúdo. Talvez seja necessário eu retomar conceitos ou retomar alguns conteúdos, né, que vão ser desenvolvidos para que eu consiga chegar ali no meu objetivo daquele novo tema que eu vou introduzir, né? Dependendo da série, a gente sabe que eles já tiveram alguns conhecimentos, já tem a base. Mas se a base dele foi um pouco deficiente, ou às vezes eles não lembram, né? Ele já teve aquele conteúdo, engavetou lá dentro do cérebro dele e não lembra mais. Então é importante que o professor tenha essa preocupação de verificar o que o aluno já sabe e o que ele não sabe. E ali também no nosso slide estava falando sobre verificar a realidade de cada sala. Por quê? Às vezes eu tenho lá, por exemplo, 3 turmas de 6º ano, né? A primeira turma já tem uma super noção do novo conteúdo que eu vou introduzir, do novo tema. Entro nas outras 2 turmas, os alunos estão totalmente perdidos. Então, eu vou conseguir dar a mesma aula para a primeira turma e para a segunda e para a terceira? Não vou, né? Eles vão ficar perdidos, eles não vão conseguir compreender. Que também vai ser um motivo de desânimo dele, né? Ele não está entendendo do que está sendo tratado ali, ele não tem a base. Então é importante o professor verificar a realidade de cada sala e o que os alunos já sabem ou não sobre esse novo tema que ele vai introduzir. Continuando o nosso slide, agora a apresentação da nossa situação problema da aula. Você, enquanto aluno, enquanto professor, né, se imagine aí, deve criar e descrever uma atividade diagnóstica em forma de sequência didática que investigue os conhecimentos prévios. E esses conhecimentos que eu estou falando para você. Dos alunos do 7º ano, então vamos trabalhar hoje com o ensino fundamental, sobre o encontro entre culturas originárias da América e os europeus, aproximando este tema da realidade dos nossos alunos. Outro ponto muito importante, a gente tem que sempre trazer o conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula para a realidade do aluno, para que ele consiga compreender e visualizar aquilo que está sendo tratado. Com base no texto O Velho Tupinambá, de João Delarue, considerando as habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. Continuando aqui então, já que eu estou falando que tem que ser com base na BNCC, quais são as habilidades previstas para a disciplina de Geografia? Tem lá no seu material também da web aula, você pode verificar com mais calma, mas aqui vou fazer uma rápida apresentação. Então, na geografia, nós temos analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil. Tenho também como habilidade na geografia analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. Está bem dentro do que o nosso texto vai tratar. E interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos com informações demográficas e econômicas do Brasil, que são os cartogramas, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. E as habilidades previstas na BNCC para a história, temos aqui também. Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Temos também como habilidade analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa por meio de mapas históricos, então observe que nós temos uma ligação entre as duas disciplinas, e caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico, certo? Então essas aí são as habilidades. Qual que é o nosso papel para a aula de hoje, né? A nossa atividade prática, né? Já que a gente está falando aí, prática pedagógica, né? Qual que é a nossa atividade? Então, pensar em uma atividade diagnóstica.
lendo as contribuições do nosso fórum, eu observei que muitos alunos não conseguiram compreender o que é uma atividade diagnóstica. Então, vai ser importante que você preste atenção aí na nossa aula, caso seja sua dúvida também, né? Porque a questão da atividade diagnóstica é pensar o que o aluno já sabe sobre aquele novo tema. E muitas das contribuições estavam trazendo que eles iam introduzir realmente um tema novo. E não é isso que a gente gostaria ali, não era a proposta, né? A gente quer propor, né, uma atividade, gostaria que você pensasse em uma atividade para verificar o conhecimento do aluno sobre este tema, né? E não introduzir e trabalhar esse tema com ele. Isso é uma atividade que seria realizada posteriormente, certo? Só já ressaltando aí, dando esse feedback no nosso fórum. Agora, continuando, então, a nossa apresentação da situação problema, considerando essas habilidades, utilizaremos o texto, né, do Velho Tupinambá, já comentei aqui, publicado originalmente em 1578. Por que o Velho Tupinambá? Você sabe o que é o povo Tupinambá? Né? Então, eu trouxe até aqui uma imagem que você pode observar, que é uma coisa que eu gosto muito de utilizar aqui nas minhas aulas e cobro muito que você também utilize na escola, que é o uso de imagens, fotos, vídeos, mapas, né? Esse tipo de material que o aluno consiga realmente enxergar, visualizar, porque às vezes só trabalhar com texto, né, fica muito abstrato para o nosso aluno. Se possível, então, maravilhosamente, que você leve ele até o local para ele verificar aquilo que ele está conhecendo ali através dos conteúdos da escola. Sei que nem sempre é possível, né? Então, utilize sempre que possível, abuse mesmo da utilização de imagens. Eu vou trazer aí várias imagens ao longo da nossa disciplina também, porque eu quero que você valorize também esse grande instrumento aí, essa ferramenta que nós temos, sabe? Voltando então ao nosso slide. Então aqui o povo Tupinambá é um povo indígena brasileiro que habitava a costa brasileira, principalmente aqui no período que os europeus chegaram aqui no nosso país. E o texto, ele relata, né, o que se trata esse texto do Velho Tupinambá? Ele relata uma viagem realizada pelo escritor e missionário, né, esse João de la Rue, junto a outros franceses que buscavam ocupar as terras conquistadas já por Portugal. Então, o autor é esta pessoinha aqui, que eu coloquei no nosso slide, só para você conhecer, né? Mas já, então, essa primeira publicação é de 1578. Então, essa aí é a nossa situação problema que deve ser desenvolvida, pensada aí para você ao longo da nossa aula. Comentei, então, que ao longo da aula nós vamos trabalhar com vários textos que vão alicerçar o desenvolvimento dessa atividade que foi proposta, né? Que é pensar aí na atividade diagnóstica em forma de sequência didática para um 7º ano, articulando, então, este conteúdo, né, com o texto do Velho Tupinambá. O nosso primeiro texto, vamos ao slide, é da Lana de Souza Cavalcante. É um trecho do livro Geografia e Práticas de Ensino, e ela traz neste livro, neste texto, algumas reflexões quando a gente vai trabalhar em sala de aula com conhecimentos prévios. Então, temos aqui alguns pontos do texto da Lana. Primeiramente, qual a importância em se trabalhar com os conhecimentos prévios dos estudantes? Já ressaltei aí que é para a gente saber de que ponto nós devemos começar a introduzir o nosso tema novo, né? Se eu vou ter que fazer uma retomada de conceitos, de conteúdos ou não, se eu já posso ir mais adiante. Então, essa é a principal importância. Segundo ponto aqui do texto, possuímos contato com a geografia cotidianamente, durante os nossos deslocamentos que realizamos pela cidade, conhecendo novos espaços, observando e delimitando territórios. Com as experiências, nós vamos adquirindo saberes. Aqui eu acho um ponto interessante, porque estava falando, a gente faz a geografia diariamente. E assim como todas as outras disciplinas, né, elas fazem parte do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente que não observa, né, não tem esse conhecimento científico sobre essas disciplinas, e por isso que a gente não percebe que elas fazem parte do nosso dia a dia.
mas nós caminhamos, nós passamos, transitamos pela cidade, pela área rural, né? Nós fazemos esses trajetos e caminhos, temos vários caminhos cotidianos. E ao longo destes caminhos, nós também vamos fazendo observações, vamos fazendo análise de paisagens, de pessoas, vamos conversando com outras pessoas que têm outros conhecimentos, né? Então nós vamos construindo aí também conhecimento, né? Não é conhecimento, não é adquirido apenas dentro da escola. E isso que nós temos que valorizar nos nossos alunos. Eles têm experiência, eles têm vivência, né? Às vezes com pessoas mais velhas, com pessoas de outras culturas, de outras etnias, né? Às vezes participam de um grupo na igreja, um outro grupo no futebol, uma atividade física que eles praticam. Então, eles também têm conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar. E o professor tem que trazer esses conhecimentos também para a sala de aula. Saber fazer essa relação do conhecimento que ele já tem, com essa experiência, com essa vivência, com aquele conteúdo que o professor está querendo abordar. Porque para o aluno, lembra daquela questão que eu falei de instigar o aluno? A partir do momento que ele começa a observar, a se enxergar naquele conteúdo, ver que aquilo realmente tem importância na vida dele, que ele faz parte, se torna mais prazeroso, né? Ele começa a compreender, então ele vai começar a prestar mais atenção, talvez pesquisar mais, vai continuar conversando com outras pessoas fora da escola e vai contribuir aí para o crescimento e o conhecimento dele. Continuando o nosso slide, os saberes cotidianos, mesmo que não articulados na lógica do conhecimento científico, este ponto que eu estava tratando, devem ser considerados pelo professor em estratégias que visem a participação dos alunos em sala e resultem em um aprendizado mais completo e significativo. Que é isso que a gente quer dos nossos alunos. Eu não quero que o meu aluno aprenda, não, decore, né? Pior ainda, que ele decore o meu conteúdo, os temas que eu estou trabalhando com ele, para ele realizar a minha prova, acabou o bimestre, ele engaveta ali, esqueceu. Não, eu quero que ele realmente conheça, que ele aprenda este conteúdo, que faça parte da vida dele, que tenha importância, né? Então eu quero um conhecimento realmente significativo. E tratando dessa questão da participação, se tem uma coisa que aluno adora fazer, é vir trazer informações para você. Às vezes você está falando de um tema lá e ele sabe alguma coisa, ele viu uma reportagem, ele viu um filme, ele tem alguma coisa para acrescentar naquele conteúdo. E se o professor para e dá essa atenção para ele, deixa ele participar, às vezes coloca ele lá na frente para falar para os demais alunos também, eles ficam muito felizes. Assim, é muito gratificante quando eles conseguem participar da aula também, né? Eles conseguem se sentir importantes, eles gostam. Então valorize quando o aluno vem trazer uma informação. A gente sabe que a nossa vida também é super corrida, né, professor? Tem muita aula e às vezes não viu um noticiário, não viu o que aconteceu, algum fato, e o aluno viu e ele quer trazer para você também. Então, valorize a participação do aluno, né? Porque a partir do momento que ele está querendo falar com você, que ele quer participar, é sinal que ele está se sentindo importante, ele está se sentindo ali instigado a participar da sua aula, certo? Continuando o nosso slide. Então, planejando uma atividade diagnóstica em forma de sequência didática, que é o que nós queremos fazer para a aula de hoje. Como estruturar essa atividade diagnóstica para que o texto escolhido, aqui no caso, o nosso texto escolhido da aula de hoje, o Velho Tupinambá, tenha o efeito didático pretendido, né? Que ele consiga fazer essa relação, então, entre o texto do Velho Tupinambá com a realidade dele, né? Como que ele vai observar. Ali a gente vai até tratar do texto um pouquinho mais detalhadamente, mas está falando dessa relação do conhecimento, dos choques de conflitos, né, de populações diferentes que se conhecem, que se encontram, né? Como que a gente vai fazer essa relação, então, com a realidade dele? Né? Vamos pensando já, continuando o slide, o trabalho deve ser organizado individualmente ou em grupo, né? Quando o professor vai se propor a realizar uma atividade, ele já tem que pensar nisso. Ele vai fazer de uma maneira individual ou em grupo. Pensando na questão da atividade diagnóstica, como eu quero verificar o nível do conhecimento do aluno sobre este tema, eu tenho alguns pontos para ressaltar. Se eu fizer de maneira individual, o aluno realmente vai mostrar se ele sabe ou se ele não sabe alguma coisa sobre aquele tema. Se a gente colocar a atividade em grupo, a gente pode ter esse conhecimento um pouco mascarado.
Porque um aluno vai contar para o outro, né, o que ele já sabe sobre esse tema, e o outro vai acabar, então eu sei isso porque o outro aluno comentou com ele. Então não é porque efetivamente ele conhece, ele sabe, né, ele tem o conhecimento. Então a gente tem que pensar aí se é interessante realmente fazer em grupos ou fazer de maneira individual, né? Tem essa troca em grupo que é super interessante e super legal? Tem, mas como eu quero verificar o nível de conhecimento do meu aluno, eu tenho que pensar aí se realmente não seria mais interessante fazer de maneira individual. Mas isso é só apenas uma dica. Se você for realizar a sua atividade diagnóstica, quando você estiver em sala de aula, você tem que pensar aí nesses pontos também. Continuando o slide. Como realizar o primeiro contato e a primeira leitura desse texto escolhido? Qual que é o nosso texto? O Velho Tupinambá. Como que eu vou fazer essa leitura, né? O aluno que vai ler, ou o professor que vai fazer a leitura, ou o aluno? Como que eu vou fazer essa leitura? Vai ser oral? Vai ser um texto impresso? Então eu posso pensar aí em diversas maneiras de fazer esse primeiro contato e a primeira leitura do texto escolhido com o meu aluno. Como organizar a sala de aula para que a leitura e a discussão fluam? Vou colocar os alunos lá tudo enfileiradinho, igual a gente já conhece a sala de aula, né? As carteiras enfileiradinhas. Ou eu vou colocar eles em círculo, ou eu vou colocar eles em semicírculo, ou eu vou colocar eles em pé ali na sala de aula, quero fazer uma coisa diferente, ou vou sentar com eles no chão, né? A gente tem que pensar que maneira aí que eu vou dispor os meus alunos que vai ser mais produtivo para a gente fazer essa leitura e essa discussão. Eu vou colocar eles enquadrados ali em cada canto da sala, né? Ali seguindo o desenho das paredes. Então, pensar. Eu acredito que enfileiradinhos, igual a gente já está acostumado, não é uma maneira muito produtiva, né? Porque aí nem todos estão se vendo, nem todos conseguem contribuir. Às vezes eles ficam com mais vergonha, né? O aluno sempre tem uma vergonhinha ali de falar. Então, você tem que pensar também como que a gente vai distribuir aí os alunos na sala de aula. Continuando o nosso slide. O professor também tem que considerar a dificuldade ou desinteresse que esse relato de viagem, né, esse texto do Velho Tupinambá, pode trazer e pensar quais aspectos do texto podem despertar a curiosidade e gerar mais interesse. Não falei que é um texto lá de 1500? Então, ele vai ter uma linguagem um pouco diferente do que o nosso aluno está acostumado, né? Então, ele pode ter várias dúvidas, ele pode achar um pouco chato, porque ele não vai se enxergar ali dentro daquela realidade. Então, você já tem que ir pensando em propostas, né? Em como resolver aí um possível caso de desinteresse ou desânimo do aluno em participar da atividade. Continuando. Agora nós vamos tratar do nosso segundo texto, que é do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, Formação e Sentido do Brasil. Então, fechamos aí o texto da Lana Cavalcante, tratando, né, em questões mais didáticas, como elaborar, como pensar a nossa atividade diagnóstica. E agora vamos entrar efetivamente em textos que estão relacionados com o texto do Velho Tupinambá. O texto do Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro apresenta a questão da formação da população brasileira. E como que se deu essa formação da população brasileira? De encontros, tá? Essa é uma palavra-chave aí, se a gente for pensar nessa formação da população. Encontro de quais povos? Primeiramente, dos ameríndios e os europeus. Quem são os ameríndios? Habitantes aqui da América antes da chegada dos europeus. E também temos o encontro aí com os negros africanos escravizados, né? Que eles chegaram posteriormente a esse primeiro encontro aí. O que a gente já consegue observar nessa formação da população brasileira? Diversos povos. Eu tenho os ameríndios, eu tenho os europeus e eu tenho os negros ali, né, que eram escravizados. Será que essa relação, né, esse conhecimento, esse encontro foi pacífico? Ele é pacífico ainda hoje? Então já vai ficando essa reflexão. Continuando o nosso slide. Como se dão os primeiros contatos entre os modos diferentes de se viver?
né? Eu já tinha uma população que aqui habitava a América, que se encontrou aí com os europeus, que já tinham uma outra maneira de viver, e depois os africanos, que foram escravizados, que já tinham um modo de viver lá na terra deles e foram transferidos para uma nova realidade, para trabalhar, para serem explorados. Então, como que se dão esses primeiros contatos? Você consegue imaginar? Né? São realidades totalmente diferentes. Como determinados modos de viver destes povos, né? Tanto dos povos nativos quanto dos povos que aqui chegaram e do encontro que marcou o século XVI, ainda permeiam a nossa sociedade brasileira, porque não dá pra gente falar que ficou lá no século XVI. Essa realidade, esse choque, desse encontro de diversas culturas, de diversos modos de viver, ainda permeiam a nossa sociedade. Nós ainda conseguimos observar. E o que são esses modos de viver? Não sei se você consegue compreender, mas aqui são os modos de falar, os modos de pensar, também de agir. Todos esses povos fazem isso da mesma maneira, de comer, têm os mesmos hábitos aí alimentares ou de vestir. Então, é isso aqui que eu quero dizer quando eu estou falando de modo de viver. Essas três populações, esses três povos aí, eles têm os mesmos modos de viver? Os mesmos modos de agir, de falar, de pensar, a mesma língua? Né? Então, como que eu vou ter um encontro entre essas populações? Não tem como ser pacífico, são realidades diferentes. E por que isso é importante, ainda permeia a nossa sociedade? Se você entrar numa sala de aula, você vai observar a diversidade que você tem numa sala de aula, né? A origem dos nossos alunos aí, né? E dentro da mesma sala, não estou falando nem dos antepassados, mas ali dentro da própria região. Eu tenho um aluno que veio do Nordeste, um aluno que veio da região Norte, um aluno que veio da região Sul, tudo dentro da mesma sala. E foram aí, né? Tradições diferentes de cada família, né? Então, a gente tem que pensar aí nessa questão. A gente ainda tem choque de cultura, por mais que pareça, é a coisa que ficou lá no século XVI. Não, nós ainda temos diferentes modos de pensar, de agir, de vestir, e acabamos aí que agindo de uma maneira preconceituosa com o que é diferente, do que a gente costuma fazer, do que está acostumado a pensar, né? Então, isso está certo? Né? Já lá desde o período colonial nós já tínhamos esse impacto, esse choque, e ainda temos, né? E temos que repensar aí também na nossa maneira, nos nossos modos de viver, certo? Continuando o nosso slide. Agora, então, tenho ali observações sobre os modos de viver. Trouxe aqui, né, dos dois povos em questão do nosso texto, do Velho Tupinambá. Primeiramente, os ameríndios, a questão mais indígena, que é como que eles tratam aí, né, a vida deles, o modo de viver. A preocupação de exaltar a beleza e ter tranquilidade, né? Aqui, o indígena, como que ele trabalhava, né? Vou falar trabalhava, porque hoje já é um pouco mais difícil, né? Eles tiveram aí as suas terras utilizadas, exploradas, muitos foram obrigados a ir para a cidade, né? Perderam um pouco do seu modo de viver tradicional. Mas como que ele se relacionava aí, ou se relaciona ainda, com a natureza, né? Ele retirava ali apenas para o necessário para sobreviver. Ele não era de extrair para ficar, criando riquezas, né? Eu quero demonstrar poder, não quero adquirir, acumular. Esse não era o interesse dessa população, né? Mas utilizar apenas aquilo que ele precisa para sobreviver, né? Para se ali adereçar, para se alimentar, para sobreviver, para construir o seu abrigo. Diferente dos europeus. Vamos ao slide. Os europeus, desde o início, estavam subordinados à lógica do acúmulo de bens e riquezas, de obter lucro como norteador das suas ações, né? Então, tanto que os europeus, eles vão procurar novas terras, novos territórios, para quê? Qual que é o interesse? Cada vez mais acumular, né? Riquezas. Por quê? Porque se eu tenho riquezas, eu estou mostrando meu poder para os demais. Este que é o interesse ali, então, do europeu. Então, eu não vou ter um choque ali, né, de culturas, de modos de viver, enquanto um ali quer exaltar a beleza, o outro só quer acumular, né? Não é muito diferente da nossa realidade hoje.
pode ter certeza. Continuando o nosso slide. Então, traz aqui a reflexão sobre a riqueza cultural também. Não estou falando só da riqueza financeira, mas também cultural. Que esses contatos produziram na diversidade do povo brasileiro, né? A gente tem essa característica da união de diversos povos, de diversas culturas. Isso que faz o povo brasileiro. A formação da população e do território brasileiro ocorreu do encontro, então, entre sociedades distintas. Ao trabalhar com esse texto, isso aqui fala também, retratando a questão do Darcy Ribeiro. Nós não temos a finalidade de exaltar o nacionalismo, né? Estamos fazendo uma crítica aos europeus. Não, mas nós queremos fazer com que o aluno se reconheça no mundo, né? Observe as raízes dele e mostrar também como respeitar outros modos de existência. Essa questão aqui é muito importante, que é a nossa diversidade, principalmente dentro do nosso país. O que nós temos? Uma diversidade cultural. Ou você não consegue observar, né? Falei dentro da sala. Observe aí no seu polo, né? Dentro da sua família, às vezes, a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem que saber valorizar isso dentro da nossa sala de aula. Certo? Agora eu vou convidar você também para participar da nossa aula de hoje, né? Só a professora que está falando. Vamos ao nosso slide, então. Vamos praticar. Refletindo sobre a formação do nosso país, né, Brasil, e da população brasileira, de que maneira nós poderíamos utilizar o seguinte mapa em uma atividade diagnóstica. Então, já falei o que seria uma atividade diagnóstica. Como que nós vamos utilizar o seguinte mapa? Né? Tem um mapa aqui bem colorido, cheio de informações. Então, quero que você pense aí em como você poderia trabalhar sobre a formação do país e a população brasileira através de uma atividade diagnóstica. Volto já com a sua participação.
Então tivemos aí algumas contribuições, gostei muito que você participou aí da nossa atividade, né? Então a primeira proposta foi: poderia ser solicitado aos alunos que relacionassem cada região ao aspecto cultural. Aqui a gente tem um ponto, né? O aluno já tem que saber o que é região, né? O que é esse conceito de região, o que é regionalização. Mas ok, ótima ideia. Segunda proposta, né, de atividade, o trabalhar um mapa identificando, com a identificação da colonização das regiões e a imigração ocorrida em nosso país. Perfeito também, podemos abordar aí essa questão, mas mais uma vez aí está sendo trabalhada a questão de região. Então o aluno tem que ter essa noção, esse conhecimento prévio também sobre região. E a outra participação aqui, indagando os alunos o que eles reconhecem no mapa, né? Porque a gente tem ali diversas figurinhas ali, imagens diferentes em cada estado. E mostrar as várias regiões brasileiras e as suas diversidades. Ótimo, né? Então, é isso que eu quero que você consiga trabalhar com o nosso aluno lá na escola, né? Que ele consiga perceber a diversidade, consiga perceber as diferenças que nós temos dentro do nosso país, né? Ele tem uma extensão territorial aí muito grande e também foi colonizado por diversos povos, que foi reflexo aí na nossa cultura, né? Influenciaram aí diretamente. Ainda somos influenciados agora pela questão da mídia, né? Mas em todos os países acontece, né? Mas desde a colonização, então, nós sofremos influências. Foi isso mesmo. Agora vamos para um novo texto, então, do Marx, a ideologia alemã, né? Então, isso que eu falei, que nós vamos passando aí por diversos autores. Segundo o texto da ideologia alemã de Marx, então, a primeira condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência de seres humanos vivos, né? Como que eu vou falar da história humana sem falar dos seres humanos? Não tem como. Os seres humanos distinguem-se, então, dos animais por alguns aspectos. Primeiramente pela consciência, pela religião e principalmente pela ação de produzir os seus meios de existência, né? Quais seriam aí então esses meios de existência? O ser humano consegue produzir o seu próprio alimento, ele não precisa ficar caçando, buscando aí no meio da mata. O ser humano consegue produzir a sua moradia, ele não precisa fazer uma toca ou se abrigar aí no meio da natureza. E ele também consegue produzir a sua vestimenta, né? Se proteger do frio, se proteger do calor. Então, isso aqui, essa questão, né, de produzir o seu meio de existência, é só o ser humano que tem, né? Um animal, ele tem uma pelagem ali que vai proteger ele do frio, ele tem a toca dele, ele consegue procurar, né, caçar o alimento, buscar ali. Mas só que o ser humano, ele vai além dessa capacidade dos animais. Então isso distingue em muito ele desses outros animais aí, né? A questão de produção de alimentos, ele consegue produzir um alimento com maior qualidade. Se eu tenho um solo que não é muito fértil, eu consigo produzir ali, transformar esse solo. Não choveu, eu consigo fazer um sistema de irrigação para produzir meu alimento. A moradia, né? Então eu consigo construir uma estrutura um pouco mais forte que suporta o calor, que suporta a chuva, que suporta o vento. Então, essa é uma característica que apenas os seres humanos têm. Continuando o nosso slide. Na produção da sua existência, o ser humano constrói uma relação com a natureza, né? Ele precisa dos recursos da natureza e estabelece relações históricas e sociais diferenciadas. O ser humano seria explicado, sobretudo, a partir de um modo de produção. Nossa, o que é esse conceito aí de modo de produção, né? Fica a dica do glossário desde o começo da aula. Mas eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Então, modo de produção é uma maneira pela qual determinada sociedade se organiza, visando garantir a produção das suas necessidades materiais de acordo com o nível de desenvolvimento de suas forças produtivas, da maneira que ele tem aí para produzir. E qual seria o nosso modo de produção atual? Você consegue pensar aí? Capitalista. Mas sempre foi esse modo de produção? Não, tivemos outros modos de produção aí ao longo da história, mas este é o qual nós estamos inseridos aí.
certo? Continuando o nosso slide. As relações estabelecidas entre as sociedades e dentro de uma sociedade dependem do seu estágio de desenvolvimento, depende da divisão do trabalho e também depende das relações internas. E isso, para quê? Essas características de modo de produção podem ser definidos de acordo com as relações de produção dominantes, aquele que detém mais capital, aquele que detém, os modos de produção mesmo, esses que vão aí articular essas relações. Para quê? Para que eles vão articular, vão pensar aí? Para que haja um padrão de desenvolvimento, Como ocorre aí no nosso sistema que é o capitalismo. Tratando agora de um novo texto do Carlos Alberto Cordovano Vieira, Interpretações da Colônia, tem um trecho lá no Colaborar, na nossa web aula, na seção 2, caso você queira lá verificar no seu material. Esse texto busca refletir sobre o trabalho e o sistema econômico. Então, observe que está relacionado com o texto do Marx, A gente está falando aí de questões econômicas, que na interpretação materialista explica as origens da sociedade colonial como um organismo estruturalmente vinculado à teia do mercado mundial. Trouxe aqui uma imagem ilustrativa com essa questão de teias. Consegue observar aí essas relações que nós temos neste mapa, Falei que eu ia trazer mapas, imagens, e tem mesmo aí ao longo da nossa aula. O que é essa questão da teia do mercado mundial? Nenhum elemento vai estar ali de maneira individual, de maneira isolada. E nós acreditamos que é uma coisa atual, de estar aí tudo interligado, a questão de redes. Não, isso já se dava desde o período colonial, já é uma marca aí, só era realizado de uma outra maneira, Nós não tínhamos os meios de transporte, de telecomunicação aí tão avançados, mas nós já tínhamos essa rede, essa teia de interligação, de retirar aí matéria-prima de um local, produzir em um outro, vender a mercadoria em outra localidade, Hoje nós conseguimos fazer esse tipo de atividade de uma maneira mais rápida, mais precisa e mais econômica, que gere mais lucros aí para o dono dos meios de produção, no caso. Mas lá no período colonial nós já tínhamos aí essa realidade também. Continuando o nosso slide. No plano das construções históricas, as relações de produção são inventadas e reinventadas. Com este ponto, eu quero ressaltar uma palavra, que é a palavra transformação. Porque essa palavra é muito importante no desenvolvimento aí dos seres humanos, da produção capitalista, na questão do espaço, na transformação das paisagens, Então é sempre inventada e reinventada, está em constante transformação. Com base na noção do sistema colonial, o encontro entre os indígenas e os europeus foi pensado a partir da expansão de um sistema capitalista em formação na Europa, Por que os europeus aí se lançaram ao mar, em busca de novos territórios? Eles só queriam dar uma voltinha? Não, Eles estavam interessados em aumentar os lucros, Então, eu vou expandir os meus territórios, vou conseguir expandir as minhas matérias-primas, vou expandir as minhas mercadorias e vou aumentar o meu lucro, Então, aí a gente pensa que é uma coisa muito atual, mas não, a gente já tem um reflexo, já tem essas marcas desde o período colonial. Continuando o nosso slide. Então, nós devemos refletir sobre tudo isso, essa questão dos indígenas, a questão dos ameríndios, dos europeus, refletir sobre as diferenças e as semelhanças entre relações de produção escravista e a mentalidade da cristandade da época. Também devemos verificar as diferenças e semelhanças entre as relações entre os indígenas e os europeus. Todos esses diferentes povos aí que eu já citei ao longo da nossa aula, A gente tem diferença e semelhança entre essas relações, Como é que esses indígenas foram aí tratados? Não tem uma relação com a produção escravista também? Foi uma relação justa? Nos dois casos, tanto no escravista com o europeu, tanto com o indígena com o europeu, foi uma relação justa?
Você acredita que foi? Ou a gente teve uma exploração desses povos por parte dos europeus, né? Então nós temos que refletir aí. Os elementos como a estrutura política e jurídica, a hierarquia social, a mentalidade, a religião, os hábitos, são decorrentes de uma base material de determinado modo de produção. Então, o que é essa hierarquia social aqui? Quem que vai estar lá no topo dessa hierarquia, se a gente for pensar numa pirâmide aí, né? Quem tem mais condições financeiras que vai estar no topo, que vai demonstrar ter mais poder, né? É isso aqui que a gente consegue observar. Quem tem melhor condição financeira tem mais poder. E nós fomos influenciados por esse modo europeu aí de relação, né? Que já traz desde aí, né? Deste período, uma grande marca que ainda está presente no nosso país, que é a desigualdade, né? Ou nós não temos desigualdade, né? Essa relação aqui, se ela não é justa, é porque eu tenho uma desigualdade, certo? Se ela fosse justa, ela seria igualitária, então eu não teria essa questão aí. Você está conseguindo fazer, né? Deixa eu pensar aqui, você está conseguindo fazer essa relação de todos esses textos com o do Velho Tupinambá, pensando aí, refletindo em como a gente vai trabalhar numa atividade diagnóstica. Obrigatoriamente você não tem que pensar na atividade com todos esses textos, mas eles servem de alicerce, né? Dão uma base para a gente pensar e conhecer toda a realidade dessa época, a evolução aí, né? Desde o período da colonização até os dias atuais, né? Porque não era esse o ponto da nossa atividade lá da situação problema, relacionar o texto do Velho Tupinambá com a realidade dos nossos alunos, né? Então, se eu ficar só em cima do texto, ele não vai trazer, né, uma relação com a realidade atual dos nossos alunos. Então, estou trazendo aqui esses textos que foram lá indicados no nosso material para que a gente tenha uma base, um subsídio para desenvolver aí a nossa atividade. Vamos agora para mais um texto, que é do Fernando Novaes, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. O período colonial está intimamente ligado à expansão marítima europeia da Idade Moderna. Neste período, junto ao sistema colonial, estabeleceu-se um sistema de produção desigual, o que eu estou falando? Marcado pela concentração de terras e pela posição da economia local. Então, essa concentração de terras aí, vivenciamos no nosso país até hoje. Tenho certeza que você já viu diversas notícias e conteúdos aí ao longo dos seus estudos. Consequentemente, a história brasileira foi marcada em suas origens por um sistema profundamente desigual. Podemos observar uma mentalidade colonizadora e mercantilista que tratou os povos nativos e também os povos africanos como instrumentos para a expansão de um sistema econômico. Instrumento. Quem que era utilizado como instrumento nesse período? Pessoas. Então, nós estamos falando de pessoas que desde o período colonial eram utilizados como ferramentas, como instrumento para gerar lucro, riqueza para outra população que detinha mais poder, que já detinha, né, já tinha uma questão financeira e econômica maior. Você acha que isso é justo? Ainda hoje a gente consegue observar também essa relação, né? Pessoas que são utilizadas como ferramentas para que outro tenha lucro, né, obtenha lucro. Essa relação, ela é justa, né? Ela é ideal, né, para o ser humano ser utilizado como instrumento? Faça o seu aluno pensar sobre isso também, que ele verifique essa situação. Com certeza ele deve conhecer também alguma situação parecida com o que eu vou tratar já já na nossa aula também. A exploração histórica marcada pelo domínio de alguns povos sobre outros, observadas tanto no texto de Novaes quanto no do Jean Delery, pode ser facilmente explorado em sala de aula, fazendo com que os alunos consigam identificar questões semelhantes nas sociedades contemporâneas. É isso que eu estou querendo dizer. Ainda existe essa situação, por mais absurda que seja. Imagens, né? Não falei que eu vou trabalhar sempre com imagens, eu sei que estou repetitiva, mas é que eu gosto de ressaltar.
O que é essa primeira imagem aqui, né? Período colonial, né? Nós tínhamos índios e os negros africanos escravizados trabalhando aí. Ok, período colonial. E essa imagem é do período colonial? Essa imagem é atual. Pessoas sendo utilizadas, escravizadas aí, trabalhando até a exaustão em diversos setores. Aqui no caso, o corte de cana, né? Tá muito diferente dessa outra relação que eu tinha aqui, né? Lá no período colonial, passamos aí quantos anos e ainda observamos essa situação dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. Atividade para fazer com os alunos para pensar, fazer uma reflexão sobre essa questão, né? Essa relação. Fala para o aluno pesquisar na mídia impressa ou na mídia digital, né? Já que eles vão ter prioridade aí por esse tipo de mídia, na internet. Pesquisar reportagens sobre caso de exploração, né? De trabalho escravo. Né? Eles vão encontrar principalmente em carvoaria, temos muitas notícias ainda hoje de trabalho escravo em carvoaria, em corte de cana, em indústrias têxteis, né? Aquelas indústrias, né? Empresas, não dá nem para falar empresa, aqueles barracões de fundo de quintal mesmo, que as pessoas são exploradas, mal tem uma alimentação e lugar para descansar, para trabalhar e produzir aí roupas, vestimentas de grifes famosas que cobram caríssimo por essas roupas, né? Pede para o seu aluno pesquisar aí essa informação, essas reportagens, traga para a sala de aula para debater, para ele verificar que isso não é uma exclusividade do período colonial, mas que nós ainda encontramos dentro da nossa sociedade. Se ele não conhece ninguém, não tem algum amigo, alguém na família dele que também já passou por essa situação. Então, é uma dica aí já de atividade, né? Vou dando várias dicas ao longo da nossa aula. Agora, já que estamos tratando dessa questão dos modos de produção, tem um vídeo para a gente retomar essa questão aí. O capitalismo é um modo de produção surgido com o fim do feudalismo. Ele se caracteriza por transformar o trabalho em mercadoria por meio do processo de assalariamento da força de trabalho. No capitalismo, a riqueza é apropriada pelas classes burguesas no processo produtivo, além de explorar ao máximo os recursos naturais do planeta em busca de lucro e da acumulação. Ele gera necessidades inexistentes na vida das pessoas na intenção de fazê-las cada vez mais escravos do consumo e do dinheiro. Atualmente, o capitalismo é predominantemente financeiro, o que significa que a riqueza produzida pelo trabalho está sendo apropriada por uma minoria de banqueiros que controlam o capital de forma planetária. As desigualdades no capitalismo são consequências da forma como ele se organiza, explorando cada vez mais os trabalhadores e concentrando de maneira absurda o dinheiro nas mãos de poucas famílias de especuladores financeiros. Podemos observar que em muitos modos de produção vividos pela humanidade, uma minoria se beneficia do trabalho alheio, enquanto outros vivem exclusivamente para trabalhar. A história da humanidade é escrita por essa luta milenar entre opressores e oprimidos. Então, ali, né, estamos tratando da questão do capitalismo, né? Tudo isso que eu estou abordando, né? Não tinha capitalismo antes, não tinha, mas essa questão da exploração já não existia desde lá do período colonial, né? Quem detém mais poder, quem tem mais capital, quem tem aí mais recurso financeiro, já não explorava aquele que tinha menos, né? Então, é um reflexo aí, né? O que nós observamos ainda hoje na nossa sociedade. Vamos agora para mais um texto, né, da Ana Fani Carlos, A Cidade e a Organização do Espaço. Gosto muito dessa autora, ela trabalha aí com questão de urbanização. Então, a Ana Fani aborda a espacialização do sistema capitalista por meio da urbanização e também da relação campo e cidade. Qual que é a relação campo e cidade? Né? Eu não tenho o processo lá de êxodo rural? O que foi o período ali, o processo de êxodo rural? Né? A população que trabalhava ali no campo passou a não ter mais emprego, era um período de industrialização, então eles observaram lá nas cidades, né, uma oportunidade de melhorar, de ter emprego, né? A mecanização também
na área rural, tirou um monte de mão de obra, né? Pessoas ficaram desempregadas e foram tentar a vida aí na sociedade, na cidade, desculpa. Então a cidade estava crescendo, né? Então foi também que recebendo maior quantidade de população, só que toda essa população que veio para a cidade tinha uma condição digna, né? Conseguiu realmente o emprego, né? Mas também foi inchando as cidades aí, né? Foi aumentando a quantidade de população, foi aumentando a desigualdade, toda essa história que nós já conhecemos, né? Continuando o nosso slide. Isto é, como o modo de produção se materializa no espaço, gerando também as próprias condições de reprodução, né? Então eu tive aí a questão de desemprego no campo, as pessoas vieram para a cidade e vai tratando, o modo de produção vai sendo alterado, modificado. O desenvolvimento do sistema capitalista de produção é responsável pela construção de um espaço mundial cada vez mais organizado para gerar lucro, né? Então este é o foco. E oferecer condições para a continuação da expansão do próprio sistema. Então esse sistema busca cada vez mais aumentar o lucro, né? Não importa para ele ser justo, né? Desde que eu tenho o meu lucro ali aumentado, é o que importa. E é isso que está sendo reproduzido mais e mais e mais dentro deste modo de produção. Continuando o slide. Para a autora Ana Faria, o espaço geográfico é produto das relações que se estabelecem através do trabalho entre sociedade e o meio circundante na qual essa sociedade está inserida. É produzido concomitantemente ao processo de produção da existência humana, não sendo assim estático ou acabado, mas de uma produção humana ininterrupta, né? Então as relações humanas, elas sempre se modificam, né? Lembra lá da palavra transformação que eu falei que era importante? Então, a relação humana entre as sociedades sempre se transforma e, consequentemente, o espaço também vai sendo transformado, né? Eu tinha uma cidade ali que não era, né, como nós conhecemos hoje, foi expandindo, foi crescendo, prédios, ruas, né, pavimentação, pessoas, indústrias. Então, está em constante transformação. O espaço não está estagnado e ele nunca vai estar pronto. Sempre vai sofrer novas transformações. Continuando. Em cada momento histórico, teremos uma produção social peculiar e coerente ao desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, uma nova produção espacial, né? Então, as cidades, elas vão sofrendo transformação, os espaços vão sofrendo transformação. E em cada momento histórico, eu vou ter uma realidade diferente. Já observou, né, uma foto da sua cidade há alguns anos atrás? É a mesma coisa do que ela é hoje? Sei lá, 50, 100 anos, é a mesma coisa? Depende da idade aí da cidade que você mora, que você reside, né? Ou de grandes cidades, você já observou imagens, fotografias, por exemplo, da cidade de São Paulo? Vamos agora observar então. Trouxe aqui uma sequência de 3 imagens da cidade de São Paulo. E nós podemos observar aí, então, a modificação, transformação desse espaço, né? O que a gente tinha aqui, ó? Poucas construções, uma população também numa quantidade limitada, eu não tinha uma pavimentação na via, né? Passando para alguns anos, como que a gente já tem uma diferença, já tem uma pavimentação? Observe a quantidade, a altura, o tamanho dos prédios, a quantidade de pessoas que já se encontram. E hoje, né, se você conhece a cidade de São Paulo, essa aqui é a melhor maneira de retratar, né? Uma grande quantidade de prédios, né? Vegetação aqui a gente quase não consegue observar, né? O tamanho desses prédios, a pavimentação, a quantidade de vias, né? A quantidade de população muito superior ao que era aqui neste período. E uma atividade legal para desenvolver com os alunos, com essa questão, né, de evolução e transformação dos espaços, é fazer com que eles pesquisem, tanto essas imagens aí que tem disponíveis na internet, quanto eles pesquisem no arquivo familiar, né? Às vezes a família tem fotos de alguns anos atrás da cidade, para ele comparar como é agora. Você pode sair com o aluno também, para que ele tire novas fotos, para que ele faça a comparação na paisagem, né? A comparação desse espaço, como que ele foi transformado.
Ou ainda, né, fazer uma pesquisa com os alunos, eles observam essas imagens, essas fotos, e depois você sai com os alunos ali no entorno do bairro mesmo, né, procura imagens, como que evoluiu, como que se transformou esse espaço, para que ele consiga observar que o espaço realmente não está estagnado, ele sempre se transforma. E é reflexo do quê? Da ação humana, né, das sociedades. Certo? Voltando para o nosso slide, nesse sentido, o diálogo entre o tupinambá e o francês no registro do João Dolery nos ajuda a compreender como cada cultura se relacionava no início da colonização com o espaço, né? Lembra do indígena e do europeu, como que eles se relacionavam com o espaço, e também com os elementos naturais e com as perspectivas de acúmulos e heranças que deixariam aos seus descendentes. Por que essa questão de acúmulos de heranças que deixariam aos seus descendentes? Se você ler o trecho lá, o relato do velho Tupinambá, tem uma conversa dessa com o João, com o velho Tupinambá, no caso, que leva o nome aí do texto. E ele fala assim, questiona, né, por europeu, por que você quer tantas riquezas? Por que você quer acumular tanto? Você vai morrer e não vai conseguir usufruir de tudo isso que você tem. E o europeu responde para o velho Tupinambá que ele vai deixar como herança para os descendentes. E o indígena não consegue observar qual é a lógica de deixar isso, né? De trabalhar tanto, de acumular tanto para deixar para outro. E não conseguir usufruir disso tudo que foi acumulado. Então, observe como essa relação é diferente, né? É uma cultura totalmente diferente. Continuando o nosso slide. Então, devemos nos reconhecer como fruto desse processo de transformação do espaço e dos modos de produção, na medida em que a vitória do projeto colonial português, né, porque foi vitorioso, a gente está nele, sobre indígenas e africanos escravizados, é até os dias de hoje um traço marcante na nossa sociedade brasileira. Né? Nós não conseguimos observar aí todos esses pontos, essa diversidade, né? Isso que foi trazido desde os europeus não faz parte da nossa vida? Faz, né? Temos agora mais um momento de interação. A partir de todos esses textos expostos, você, aluno, conseguiu pensar como abordar o texto do João Dolery em uma atividade diagnóstica? Né? Como que a gente conseguiria trabalhar, então, esse texto do velho Tupinambá em uma atividade diagnóstica para trabalhar com o 7º ano? Retorno já com a sua contribuição.
tivemos nenhuma contribuição até o momento, só que ela está bem relacionada aí com a questão que foi proposta no nosso fórum também. Então, se você já participou do nosso fórum, já consigo compreender também, acreditar que você compreendeu qual é a proposta, certo? Então, vamos retomar qual é a nossa situação-problema da aula de hoje. Elaborar uma atividade diagnóstica em forma de sequência didática, descrevendo como você trabalharia em sala de aula com o 7º ano, o relato do João Delery, com o texto O Velho Tupinambá, enquanto uma atividade aí, uma etapa inicial de um bimestre. Então, essa seria a nossa situação-problema. Se você pensou em uma situação-problema, em uma atividade diagnóstica, lembrando, tem que ser uma sequência, né? Que não seja uma sequência também muito extensa, 1, 2 aulas no máximo, aí, que é só para a gente verificar o que o aluno sabe sobre o conteúdo, sobre o tema. Então, a sequência didática deve conter tempo previsto em minutos ou aulas, os materiais necessários para o desenvolvimento dessa atividade. Então, eu vou utilizar um quadro, o texto impresso, né? Eu vou trabalhar com o texto aí do Velho Tupinambá. Eu vou escrever no quadro, vou colocar num PowerPoint, né? Se a minha escola tiver esse tipo de recurso, ou vou fazer um texto impresso. Como vai se dar a organização da sala de aula e dos alunos? Trabalhamos isso lá no texto da Lana Cavalcante, o primeiro texto da aula de hoje, né? Organização da lousa. Eu vou usar a lousa mesmo? Né? Vou usar? Pensar, vou colocar questões ali ou apontamentos, vou fazer alguns esquemas para que os alunos observem. Como se dará o processo de leitura do texto? Né? Eu tenho que fazer a leitura do texto porque é obrigatória a utilização dele. Então, eu, professora, vou ler o texto todo enquanto os alunos escutam? Ou cada aluno vai fazer a leitura de um parágrafo, de um trecho do texto? Ou eles vão ler cada um de maneira individual, silenciosamente, né? Vou entregar uma cópia para que ele faça a leitura? Então, pensar aí como que vai se dar essa leitura do texto. Continuando, então, questões diagnósticas, levantamento de conhecimentos e habilidades. Como que eu vou fazer essas questões diagnósticas? Vai ser de maneira oral? Vai ser de questão objetiva? Uma questão dissertativa? Vou entregar, né, uma atividade impressa para que o aluno possa preencher, para depois eu verificar qual é esse conhecimento prévio que ele tem sobre o tema. Perspectivas de uso posterior das questões e levantamento. Como essa atividade diagnóstica poderá ajudar o professor a planejar a sequência do bimestre? Por que planejar? Né? Eu estou falando que é uma atividade diagnóstica, eu quero saber o que o aluno sabe sobre esse tema. Quer dizer que eu vou dar continuidade, andamento no desenvolvimento dessa temática, né? Vou introduzir aí novos elementos. Então, tem que ser uma atividade que eu consiga dar andamento. Continuando. É preciso ter claros objetivos e o sentido pedagógico de uma atividade diagnóstica, assim como considerar que não há apenas um modo de realizar tal atividade. Então, vocês elaboraram, enviaram lá no fórum diversas sugestões de atividade. Não tem apenas uma resposta, né, para a nossa situação-problema. E ela é muito mais que uma situação diagnóstica a ser criada pelo professor no intuito de conhecer melhor a turma e iniciar um novo tema. Né? Então, na sala de aula, aí, valorizar então, o conhecimento dos nossos alunos, mesmo que seja aí numa atividade inicial, diagnóstica, né? Então, espero que você tenha compreendido do que se trata agora, né? Já que a gente estava com essa pequena confusão, o que é uma atividade diagnóstica, que é realmente verificar, observar qual é o nível do conhecimento do aluno sobre o novo tema que eu vou introduzir, né? Pensar aí se eu tenho que retomar conceitos, conteúdos, então que você tenha compreendido, que você tenha conseguido pensar em situações, novas situações, mesmo que você já enviou, que você tenha conseguido pensar em novas propostas de atividades diagnósticas, elaborando, né? Inserindo aí a questão do texto do Velho Tupinambá e a relação atual, né? A nossa realidade atual para trabalhar em sala de aula. E até a nossa próxima aula com a nossa próxima atividade. Deixo agora você com um vídeo de encerramento da nossa aula de hoje. Olá, já
Já sabemos que o grande desafio do docente de humanidades é relacionar o que os educandos aprendem com o que eles vivenciam fora da escola. Da mesma forma, temos ciência de que é fundamental a um educador saber ouvir os estudantes para fazer um diagnóstico prévio dos seus saberes. Mas para que o aprendizado seja carregado de sentido, também é importante saber quais são os objetivos do ensino das ciências humanas na escola. Então, vamos conhecer como nossos docentes convidados enxergam o papel do ensino das ciências humanas na educação básica. O ensino de ciências humanas, sobretudo na escola pública, é fundamental para que o aluno ele se reconheça como o autor da sua própria história, como um agente do espaço geográfico, como um ser situado no tempo, no espaço. O ensino de ciências humanas contribui para que o aluno se veja como transformador, como um agente transformador, não apenas como um ser passivo que recebe a realidade pronta, posta, tal como ela está, mas que é capaz de transformar essa realidade. Por que a gente precisa ensinar ciências humanas na escola? Porque é o lugar onde você aprende a lidar com as questões sociais, a olhar para o passado e ter nele uma possibilidade de construir histórias diferentes, né? A gente está com um tempo muito esfacelado, né? Então a gente não pensa mais no futuro, a gente não olha mais para o passado e a gente está sempre vivendo um eterno presente, né? As coisas são agora, estão acontecendo, tem que acontecer e na verdade a gente não pode viver dessa forma, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente rompe com a possibilidade de construir uma sociedade diferente de sociedades que a gente já viu que não deu certo, que a gente já analisou e que a gente já teve como objeto de estudo e que precisa ser de outra forma. Então eu fico pensando que se a gente não ensina ciências humanas na escola, a gente tira desses estudantes, desses jovens, a possibilidade de fazer uma análise, de pensar sobre o seu lugar, o seu estar no mundo. Então a ciência humana tem muito esse papel. Como é que eu posso lidar com todas essas questões que estão postas todos os dias na vida de todos os seres humanos? Como você pôde ver, esses dois profissionais apresentam